Olá, paz seja contigo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu nome é Ágata e trago aqui mais um vídeo falando a respeito das mulheres da Bíblia. E nesse vídeo estarei tratando de falar sobre uma mulher que tinha ali tudo para ser uma bênção. Na verdade, Deus a agraciou em casar com um homem muito valente e valoroso, mas por conta de um pequeno delito, na verdade, num pequeno ato de suas palavras, não tendo sabedoria, perdeu a sua bênção. Sim, eu estou falando desta mulher que se chama Mical. Você que não conhece a história de Mical, a história de Mical se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, a primeira aparição a partir do verso de número 20, que diz assim: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, e que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bem aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venham a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Aqui nós estamos falando naquele período a qual Davi consegue ali, com a força do Senhor, matar o gigante filisteu, o Golias. Já em 1 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16, já acontece de Davi estar casado com Mical, e nesse período Davi consegue recuperar a arca do Senhor. E trazendo a arca do Senhor, olha o que aconteceu. Verso de número 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia habitando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos. Como sem pejo se descobre a qualquer dos vadios. Essas foram as palavras de Mical. Versículo de número 21. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que te escolheu a mim antes de que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor. Sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. 22. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos das servas de quem falastes, delas serei honrado. Verso 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Eu li praticamente todos os versículos que tratam sobre Mical para você poder entender o quadro dessa história. Mical era filha do rei Saul. Na ocasião, ela é dada como, vamos dizer assim, como prêmio, por Davi ter matado a Golias. Então, Saul, vendo que sua filha se encantou pelos olhos, pela face, eu imagino pela postura de Davi, Saul entrega Mical como filha para Davi, como esposa para Davi. E nessa ocasião, Mical se torna esposa de Davi. E passa-se o tempo, Saul é morto, Jonatas é morto, e Davi se torna rei de Israel. E nessa ocasião há um grande confronto.
O povo de Israel sai vitorioso e retorna com a arca que representa ali a presença de Deus para com a cidade de Davi. Davi, na sua pequena alegria, começa a se dispor a tirar as suas vestes e ficar com vestes mais simples e dançar, a bailar, se alegrar na presença de Deus. E olha que coisa interessante. O versículo de número 16, ao final diz: E sucedeu que diante do Senhor, Mical desprezou no seu coração. A primeira coisa que Mical fez foi desprezar a presença de Davi dentro do seu coração. Ou seja, aquele sentimento de desprezo começou dentro do coração de Mical. No versículo de número 20 e 21, Mical começa a indagar Davi com relação à sua postura como rei, a forma que ele ali se encontrava. Ela não só tinha o desprezo no seu coração, como colocou tudo isso para fora. E olha que interessante que no versículo de número 20, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Davi estava trazendo a bênção de Deus para dentro da sua própria casa, junto com sua esposa, mas Mical não deu ali a devida honra ou sabedoria quanto àquele ato, e pelo contrário, o humilhou e desprezou dentro do seu coração. A atitude de Mical é a atitude que nós não devemos ter como mulheres de Deus. Menosprezar, desprezar alguém dentro do nosso coração. A primeira coisa que Satanás ele faz é tratar sentimentos dentro do nosso coração, porque através do nosso coração vai fluir, vai atingir algo sobrenatural do lado de fora. Se Mical não tivesse tido essa repulsa dentro do seu coração, com certeza ela teria uma outra maneira para falar com Davi, como a maneira de uma mulher sábia. Talvez o seu marido esteja fazendo alguma coisa que você não está se agradando. Talvez você tenha alguma pessoa próxima que não está fazendo aquilo que não está te agradando. Você não deve conduzir esse sentimento para o teu coração. Peça a Deus sabedoria e mansidão, orientação com relação às suas palavras. Sabe por quê? Por conta da falta de sabedoria de Mical, Mical trouxe para si uma consequência. Ela, dentre todas aquelas mulheres, foi a que não teve filhos, foi a que não gerou filhos a Davi. E olha que coisa terrível. Precisamos entender as consequências de nossas palavras. Existe uma situação muito abrangente no nosso dia a dia que as pessoas não querem observar que tudo que elas falam ali no momento elas vão colher lá na frente. Elas não querem entender que tudo que nós realizamos nessa terra existe uma consequência. Foi essa consequência que trouxe a Mical uma certa desgraça, porque ela não teve como gerar filhos durante toda a sua vida. Mical teve ali um não só de Davi, mas um não de Deus. Porque naquele momento Davi estava para adorar ao Senhor. E eu tenho certeza que se caso Mical não tivesse gostado, mas falado de maneira com mais sabedoria e o melhor de tudo, não ter colocado desprezo dentro do seu coração, talvez a sua história teria sido muito diferente. Então que você venha ter a sabedoria, não a de Mical, mas que ela venha ser um exemplo para você, para buscar as palavras certas, nos momentos certos, não só para seu marido, companheiro, mas para todos que estão ao seu redor. Tenha sabedoria e não seja como Mical. Tenha a bênção de Deus a partir de dentro da sua boca e do seu coração. Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, a tua filha neste dia. Pedindo ao Pai amado que haja, Senhor amado, sabedoria nas palavras. Senhor amado, que essas pessoas venham entender que é necessário, Senhor, buscar em Ti sabedoria, que é de Ti, é do alto. E que em nome de Jesus, Senhor, possam atingir, Senhor amado, uma intimidade para contigo e possam acolher através de suas palavras. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço nessa hora e já te agradeço no nome santo de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.